Salmos de número 27, louvado seja Deus. Nós faremos a leitura do verso 1 ao 5, depois do 13 ao 14. Um salmo extremamente lindo, maravilhoso, que no momento em que o mundo se encontra, fundamental para nos encher de coragem e arrancar qualquer parcela de medo dos nossos corações. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Verso 13 e 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos colocar a vida, Senhor, do Marcos diante de Ti. Meu Deus, eu só posso imaginar o desespero do coração dele, da sua família. Senhor, não é fácil receber um diagnóstico, Pai, como esse. Nós não temos palavras para dar ao Marcos nossas, Pai, que possam trazer a ele esperança, paz, mas nós podemos orar ao Senhor, para que dê ordem aos seus anjos a respeito dele, para que alcance ele com uma porção, Pai, da Tua graça salvadora, desta graça maravilhosa. É verdade, Pai, que nenhum de nós consegue vencer a morte humana, a morte física, mas se a Tua graça salvadora o alcançar, e o Teu Espírito Santo o converter dos seus maus caminhos, ainda que o câncer tenha vitória momentânea, ele viverá para sempre com o Senhor. Senhor, tem misericórdia dele. Ainda há tempo. Enquanto existe vida, existe esperança. Pai, nós também colocamos diante de Ti o texto que foi lido. Um salmo maravilhoso. Uma música, uma canção que foi escrita, cheia da unção do Teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, Senhor. Ministra verdades poderosas. Que estas palavras venham transformar, venham mudar, Senhor, venham promover fé, esperança, salvação, renúncia, consolo, enfim, faça como lhe apraz. Tu és o Deus desta igreja, e a palavra é Tua. Eu não passo, Senhor, de um instrumento, e é só. O Senhor é Deus, tudo é Teu. Colocamos as nossas vidas diante de Ti e pedimos, fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz. Oramos assim, no santo e poderoso nome
de Jesus. Glória a Deus. Indico a você a leitura do Salmo completo. Infelizmente, nós somos uma igreja ordeira e a gente também tem cuidado com a hora do culto, a gente não gosta de ultrapassar muito o horário. Eu acredito que Deus é um Deus ordeiro. Há momentos em que as coisas podem passar na direção de Deus, mas em via de regra a gente precisa ter um cuidado para conduzir as coisas em ordem. Então leia ele inteiro, é muito bonito. Ele fala para nós a respeito de que com Deus nós não precisamos ter medo. Com Deus não precisamos ter medo. E quem escreveu isso aqui, irmãos, tem lastro, tem peso. Por quê? Quem escreveu foi o rei Davi. E quando ele escreveu isso daqui, possivelmente ele estava vivenciando uma dessas três opções. Ou ele estava sendo perseguido por Saul. Saul havia descoberto que ele tinha sido ungido rei no lugar dele, e Saul agora persegue ele com uma fúria muito grande para matá-lo, para destruí-lo. Ou foi em meio à perseguição de Absalão, seu filho, que usurpou o seu trono, ou foi em meio à guerra com os filisteus. E em dado momento, irmãos, ele se ocultou, ele se escondeu no acampamento dos filisteus. Olha como é que é Deus. Por isso que diz que o Senhor nos esconde no seu pavilhão, no seu abrigo. Ele foi escondido na tenda no meio do arraial do inimigo, irmãos, e ficou ali preservado. Os inimigos com os dentes afiados, com as garras afiadas para matá-lo, e ele ali escondido, oculto. Esse é o nosso Deus. Eu e você nem fazemos ideia dos perigos, das setas, dos dardos inflamados que são lançados contra nós. Nosso irmão Gideone, pregando quarta-feira, usou até a figura dos mísseis, né, lá do Israel e do Irã. As setas e dardos são semelhantes àquilo, são lançados, e os mísseis têm uma vantagem sobre a flecha. A flecha não era teleguiada, os mísseis são teleguiados. Eles possuem chips de computador altamente desenvolvidos, com uma precisão milimétrica. Então o inimigo, ele programa o alvo, né? Satanás, ele tem seus mísseis, seus dardos teleguiados. E eles são forjados, confeccionados, fabricados para nos atingir. Mas Deus, na sua graça, bondade e infinita misericórdia, irmãos, nos cobre com suas asas, nos esconde no seu tabernáculo. Esse é o nosso Deus. Então essa era a situação. O homem que escreveu esse salmo e colocou como título "Com Deus não temeremos", era um homem que estava enfrentando dias difíceis. E em tempos de guerra, de rumores de guerra, como nós estamos vendo, Rússia, uma potente nação, contra a Ucrânia, Israel na faixa de Gaza, com o Irã. É impossível nós não voltarmos os olhos para a palavra de Deus, para a profecia de Jesus, que tinha um desdobramento que ocorreria no ano 70, quando o general Tito invade Israel, destruindo o templo e matando muitos judeus, mas que também tem desdobramentos escatológicos, finais. E muitas pessoas começam a ser tomadas pelo medo, porque nós somos, a maioria de nós aqui, eu acredito que nenhum de nós aqui viveu o horror da guerra, nem vendo pela televisão, né? A Segunda Guerra acabou nos anos 40, então acredito aqui que se alguém estava vivo naquela época, era criança, muito pequena ainda. Então nós não sabemos o que é um mundo em guerra. Nós vivenciamos guerras distantes de nós. Então o medo começa a se instalar nos corações. E o medo, irmãos, ele se manifesta de várias formas, né? Existe o medo do desconhecido, o medo da tragédia, o medo da doença, o medo da morte, o medo de ser rejeitado, de ser criticado, de ser esquecido, de ser injustiçado, enfim. O medo, ele se manifesta de formas diferentes em vidas diferentes.
Mas pastor, o medo é de todo ruim? Não. O medo também é uma ferramenta. Eu comparo o medo ao freio de mão de um carro. Numa emergência, se o freio principal falhar, o freio de mão dá uma boa ajuda. Por quê? O medo, ele faz com que a gente pense, faz com que a gente calcule os custos. Por exemplo, alguém me convidou e pagou para mim um passeio de balão, né? Vocês viram o que aconteceu? Uma tragédia, irmãos, horrível. 8 pessoas morreram, né? Então, de repente, alguém paga para mim, pastor, eu paguei, está tudo, o pacote está pago, inclui passeio de balão. Se eu for uma pessoa normal, que sinto medo, porque o medo é uma reação normal do ser humano, eu vou ponderar, eu vou avaliar, mas espera lá, aconteceu um acidente há poucos dias, será que vale a pena? É lindo, deve ser maravilhoso ver, né, o mundo lá de cima, deve ser algo inesquecível, mas eu vou pelo menos ponderar, e vou tomar uma decisão. Alguém me convidou para uma trilha de aventura, vou pensar. Alguém me convidou para, vou pensar, vou analisar. Então, o medo, ele não é de todo mal. O medo é uma sensação que proporciona a nós um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então, o medo é algo normal. Foi plantado por Deus em nós e serve como um freio, também moral, um freio ético, um freio pessoal. Quando é que o medo se torna algo anormal? Quando ele evolui e cresce e se torna pavor. Quando o medo cresce e se torna numa palavrinha chamada pavor, aí ele passa a ser mal, ele prejudica, porque o pavor, ele prende, ele sufoca, ele paralisa. Então, a pessoa que sofre de um medo excessivo, ela então começa a se ver presa, sufocada, paralisada, a vida não avança, a fé não avança, nada se desenvolve. E aí é importante nós nos lembrarmos de textos, né, que o Senhor deixou para nós na sua palavra, maravilhosos, que nós vamos ver aqui hoje, e o tema da mensagem não poderia ser outro: com Deus não temeremos. Com Deus não temeremos. O salmista, lá no Salmo 23, verso 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam. Olha que coisa maravilhosa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. O que é o vale da sombra e da morte? Falando no contexto de um pastor de ovelhas. Montanha de um lado, montanha de outro, uma depressão, desnível, e a passagem para águas tranquilas, para grama verde, para alimento, está do outro lado. Eu preciso então cruzar o vale, a região mais baixa. E eram nos vales, nesses lugares, que os salteadores, que os ladrões ficavam escondidos em meio às rochas. E quando eles vinham o pastor chegando com o rebanho, eles desciam em 2, 3, 4 ou até mais salteadores. E ali geralmente eles matavam o pastor ou feriam demais o pastor e roubavam o rebanho. Então, aqui na visão do pastor e das ovelhas, aqui está dizendo que o Senhor é o nosso pastor, nós somos as ovelhas. O vale é esse mundo, meus queridos, esse mundo é hostil, esse mundo é perigoso, é verdade ou não é? Lugares que deveriam ser lugares de paz, de bem, de bênção, por exemplo, a escola. A escola não deveria ser um ambiente onde você entregaria os seus filhos com toda paz, alegria e harmonia. Não é assim? Meus filhos estão indo para a escola, que maravilha. Mas, irmãos, há muito a escola deixou de ser esse ambiente pacífico.
não por culpa dos professores, mas sim por culpa do pecado, né? Da maldade que se instalou. E hoje nós vemos que em muitas escolas o mal está estabelecido. Drogas, prostituição, imoralidade, criminalidade, num ambiente onde deveria ser um ambiente do saber, do aprender, como foi um dia, não é mais. Você pega o seu carro, sai em viagem, dependendo da cidade para onde você vai, o grande centro onde você vai, você pode ser surpreendido. Esses dias atrás, uma pessoa aqui de São João foi fazer compras lá. Ele não consegue nem contar, porque foi tão rápido. Um menino de uns 14, 15 anos, irmãos. Ele pulou, ele varou o vidro com um tijolo na mão. Eles pulam com uma pedra. Eles batem no vidro, o vidro quebra, eles vão dentro do carro, vão lá no painel e puxam o celular. Está funcionando como GPS no painel. Eles avançam dentro do carro. Quando você para lá nos semáforos, lá em São Paulo, muito movimentado, eles fazem isso. A esposa do lado se cortou, ele poderia estar armado com uma faca. Então nós percebemos que o vale da sombra e da morte é esse mundo. Um mundo hostil, um mundo mau, perverso, onde guerras, rumores de guerras, crises financeiras, crises familiares, abandono, maldade. Esse é o mundo que nós vivemos. E aí a pergunta, pastor, como não temer, como não se apavorar, como não sentir medo em um ambiente tão hostil e mau como é esse mundo caído? E o próprio Jesus disse que o príncipe desse século, quem é o príncipe desse século? Satanás. Cegou o entendimento dos incrédulos. E ele também disse que o mundo jaz no maligno. Então, como viver sem ser engolido, dominado pelo medo? Pois bem, o salmista vai nos ensinar. Como é que o salmista, mesmo em meio à perseguição, aqui se você ler o salmo todo, ele vai relatar que ele vinha sofrendo ameaças, calúnias, difamação, mentiras eram contadas a respeito dele, os inimigos queriam destroçá-lo de todas as formas. E como é que então ele conseguia viver sem ser dominado pelo medo? Pois bem, a primeira coisa que eu aprendi aqui, e que eu trago para a minha vida, e quero aprender a vivenciar também, é que o salmista Davi tinha como fonte de coragem e luz o Senhor nosso Deus. Davi fez do Senhor, Davi fez da palavra de Deus, Davi fez do Espírito Santo a sua fonte de coragem e de luz. Quando você ouve a palavra fonte, você se lembra do quê? Quem poderia me ajudar? O que é uma fonte? Vamos lembrar? O que uma fonte faz? Jorra água, por exemplo, né, Marlene? Quando a gente fala de fonte, a gente lembra de uma nascente de um rio, a gente lembra de um olho d'água, a gente lembra de uma fonte em uma praça pública. Quem aqui já foi na Fontana di Trevi na Itália? Levanta a mão. Só para fazer amor, só para ganhar uma moralzinha. Olha lá, Aline. Vai, Aline, fica de pé, Aline. O que a fonte faz? Ela jorra água, abundância, não é verdade? Davi tinha em Deus a sua fonte de coragem e de luz. Todos nós precisamos de uma fonte, irmãos, de um reservatório, de onde retiramos aquilo que nos é necessário para vivermos. Se como Davi a nossa fonte é Deus, significa então que não é possível vivermos amedrontados. Desconfie de um crente que vive debaixo do medo, tá? Desconfie.
E eu não estou falando de pessoas que estão vivendo dramas pessoais ou que estão enfrentando doenças de ordem clínica mental, não é isso. Estou falando de pessoas que, estão em plena posse de suas faculdades mentais e bem. Se essa pessoa vive apavorada, vive amedrontada, vive com medo, vive paralisada, significa ou pode significar que a fonte da vida dela, o lugar da onde ela tira os seus recursos, da onde ela tira a sua força, da onde ela extrai esperança, não tem sido Deus. Porque qualquer outra fonte que não seja o Senhor, irmãos, ela nos fará ser dominados pelo medo. Confiar na política? Não dá. A gente sabe que não dá. Por quê? A política é feita por pessoas. E pessoas são falhas, por mais bem intencionadas que sejam. Confiar num casamento como fonte principal também não dá. Um casal se faz de um homem e de uma mulher, que também são seres humanos, e falham, e podem decepcionar. Confiar não dá. No dinheiro também não dá. Os bens são transitórios, o que tem valor hoje, amanhã pode não ter mais, enfim. Então a nossa esperança e a nossa fonte de coragem precisam ser o Senhor nosso Deus. Gisele, primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, coloca ali para a gente, fazendo favor. Olha só o que Jesus diz para nós: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então no amor não tem medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem é o verdadeiro amor? Qual é a fonte do verdadeiro amor? É Deus, irmãos, é Cristo. Então, se o seu coração está ligado em Cristo e Ele é a fonte da sua vida, então o medo não pode evoluir para o pavor, não pode paralisar, não pode sufocar, não pode prender, porque o verdadeiro amor está em Jesus. E agora o medo não nos domina mais, porque nesse sentido aqui, quando Deus não é a fonte da nossa vida, o medo domina. Você conhece alguém que tem muito medo da morte? Quando você fala a palavra morte, ela arrepia do alto da cabeça à planta dos pés. Ela perde a paz, ela não dorme. Você sabia que nós cristãos não devemos sentir esse pavor com o sentido da morte? Não pavor. A morte nos assusta, mas ela não deve nos apavorar. Porque a morte só precisa e deve apavorar aquele que não tem Jesus como fonte de vida, e que não tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque eu fico imaginando, irmãos, um ser humano vivendo nessa face da terra, e por mais que ela seja desconectada da fé ou de Deus, mas nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Em nós o Senhor soprou o fôlego de vida. Então, por mais que uma pessoa se declare ateu, lá no fundo da alma dela, o sopro, o fragmento de Deus, a revelação geral, está ali todos os dias. O sol, as estrelas, o frio, o calor, a natureza, tudo grita Deus. É mais difícil ser ateu do que não ser. Se a gente for pegar num nível de avaliação, o ateu tem mais fé do que nós, porque tem que ter muita fé para não crer em Deus. É lógico, uma fé deturpada, vazia, porque não dá, irmãos. Tudo revela, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Irmãos, eu sou apaixonado por beija-flor. Se eu pudesse botar numa caixinha e guardar tudo para mim, eu guardava. Eu amo aqueles bichinhos. Eu boto o bebedouro lá, eu troco a água todo dia. E eles vêm, irmãos. Tem uns 3 lá que já são freguês, meu. A conta está cara. Está na mesa 8, né, Lídia? Irmãos, que coisa mais linda. O bichinho para no ar,
batendo as asinhas. O sol bate, muda de cor, a plumagem deles, um é mais pequeno, um é maior, o biquinho, irmãos, um beija-flor. Estou falando de bilhões de coisas que o Senhor fez. Como é que eu não olho aquele bichinho que pesa 6 gramas? Uma coisinha insignificante, mas que você vê ali que foi, parece não foi, pintado à mão, confeccionado, feito com todo amor e carinho do mundo. Então os céus, eles manifestam a glória de Deus, irmãos. Existem trilhões de estrelas, de galáxias, lugares onde o telescópio Hubble e outros nunca chegaram e nunca vão chegar. E você sabia que Deus sabe o nome de todas as estrelas? Ele as chama pelo nome. Nesse mundo há mais ou menos 8 bilhões e 200 milhões de habitantes. Deus sonda o que se passa na mente de todos em tempo real, passado, presente e futuro. Deus sabe o nome de cada um. E tudo o que se passa em tempo real nos corações. Como não crer nesse Deus? Então, irmãos, quem foi alcançado por esse Deus já não é mais dominado pelo medo. Pastor, e essa guerra, o que vai ser de nós? Segue o fluxo. Amanhã é segunda-feira. Vá para o seu trabalho, faça o seu melhor, cuide da sua família, ame os seus, sirva a Deus, continue fazendo seu devocional, continue buscando a face do Senhor. Porque para quem tem Jesus como fonte de vida, lembrei do hino da Aline Barros, Manancial. Louvor tem que tirar esse hino aí qualquer dia desse. Ela diz: manancial, fonte de vida. É linda a letra desse louvor. Irmãos, quem tem, não precisa temer. Por quê? Se estourar uma terceira guerra, quarta guerra, quinta guerra, né, se o Brasil entrar nessa guerra, meus irmãos, com Deus não temeremos. Com Deus não temeremos. Por quê? Ele é a nossa fonte de vida. Olha o verso 1 e 2. Vamos ler juntos de novo, Salmo 27, 1 e 2. Presta atenção, por favor. Não deixa nenhum pensamento intrusivo, nada agora roubar a sua paz, a sua atenção. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Davi está dizendo: Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Quem vai me assombrar? Quem vai me apavorar? São as notícias dos telejornais? São as catástrofes globais? São as previsões climáticas? Não, nada me fará temer, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Verso 2, ou a parte B do verso 1 ainda. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? O que é fortaleza? Lugar seguro. Lugar seguro. Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Olha só isso. Pastor, mas a gente vive num mundo mau, é tanta influência maligna, é tanta gente usada por Satanás, né? São tantos instrumentos malignos. É verdade, tem mesmo. E o inimigo pode programá-los, pode digitar lá o nosso endereço no GPS pro dardo inflamado e o míssil cair. Não temeremos. Eles tropeçam e caem quando se levantam contra nós. Por isso que eu digo e repito, e é o meu dever como pregador do Evangelho: você que ainda não tomou uma posição com Jesus, não o confessou como seu Senhor e Salvador,
e ainda não se dispôs a renunciar ao pecado por amor a Cristo, eu faço um apelo ao seu coração: faça isso o quanto antes. E eu não estou falando isso para te assustar não, porque aqui não tem nenhuma criança, não estou contando a história do lobo mau, eu estou dizendo a realidade. Não é para assustar, mas é pelo teu bem, porque chegará um dia que o filme desse culto vai passar diante dos olhos de muitas pessoas, e lá não vai ter choro nem vela. Ah, mas ninguém falou do evangelho assim para mim. Ah, mas ninguém nunca falou. Sim, está aqui, ó. Meu servo, minha serva lá pregou, falou, fez, está aqui. Agora acabou, a morte sela o destino da alma, você rejeitou. Então, ó, o tempo urge. Outra coisa interessante que a gente aprende junto com o salmista aqui: o salmista Davi possuía fé e esperança em um desfecho final favorável. Irmãos, olha só como a igreja de Jesus é abençoada, e como o crente em Jesus, ele é alguém que tem, irmãos, nós deveríamos ser pessoas que nem um só dia da nossa vida deveria ficar brocochô, com a cara feia, bicudo, né, chutando o cachorro, o gato, respondendo mal para nós. Não deveríamos ter esse tipo de comportamento. Irmãos, nós já conhecemos o fim do filme. Nós já vencemos, como o apóstolo Paulo disse. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salmista Davi possuía fé e esperança, irmãos, de um desfecho final favorável. Nós já sabemos quem somos, de quem viemos e para onde vamos. Oh, meu Deus, o mundo está um caos, medo, pavor, tomando conta dos corações, mas nós podemos permanecer em paz. Olha o verso 13 e 14 do Salmo 27. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele está dizendo em outras palavras: Senhor, eu creio que ainda aqui nessa vida eu verei a tua bondade, eu verei o teu livramento, eu verei o teu livramento. E ele encerra no 14 dizendo: espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Transfira os teus medos, as tuas inseguranças, o teu pavor, a tua solicitude, as tuas demandas, entregue no altar do Altíssimo. Tire esse fardo pesado, esse jugo apertado. Jesus convida você a entregar para Ele. Pega o fardo dele, que é leve, o jugo que é suave. Mas e se, irmão, a Cici é uma jogadora de futebol da seleção brasileira. Cici. Nós não trabalhamos com a Cici, irmãos. Nós trabalhamos com a palavra de Deus. Quando somos dominados pelo medo, não conseguimos enxergar um desfecho positivo. Tudo parece amargo, sem esperança, infeliz. Mas quando se tem coragem e fé no Salvador, uma certeza brota no coração: a de que Deus se levantará e nos livrará pela sua misericórdia. Para encerrar, Jó 19, 25, 26. Glória a Deus. Está aqui o servo Jó, homem reto, íntegro, fiel a Deus, se desviava do mal e que passou por um vale muito difícil. E quando ele disse isso aqui, ele estava no pior momento. Mas olha as palavras dele: no pior momento da sua vida. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. O 27 ainda. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro
de mim. Quando ele falou isso, irmãos, aqui do alto da cabeça dele, a planta dos pés, a pele dele tinha caído toda. Ele possuía úlceras por todo o seu corpo. Por isso que ele disse que eu ainda verei o meu corpo recoberto de carne e de pele. E eu glorificarei ao Senhor. Talvez haja pessoas que estejam num momento de muito medo, de muita angústia, de muita incerteza, e isso tem paralisado, tem te sufocado, mas Deus te trouxe aqui para animar o seu coração. Essas palavras não são palavras de positivismo, não são palavras de coaching, nada contra os coachings, eles cumprem uma função bacana no meio corporativo, empresarial, legal, até acho que eles são necessários nessa área. Mas não é isso que nós viemos ouvir e não é isso que eu vim transmitir a vocês. Eu vim transmitir a palavra de Deus, que nos dá coragem e fé para vencermos. Vamos ficar de pé, queridos? Ficando em pé, feche os seus olhos. Olhos fechados, por favor.